E aí, concurseiros, beleza? Sou o Helder Monteiro, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e hoje eu vou resolver 3 questões com vocês. Vou dividir em 3 vídeos diferentes, senão fica muito grande e demora demais para postar no YouTube. Então a primeira questão aí é de análise combinatória, e ela diz o seguinte: considerando que na fruteira da casa de Pedro haja 10 uvas, 2 maçãs, 3 laranjas, 4 bananas e um abacaxi, julgue os próximos itens. Há mais de 1.330 maneiras distintas de Pedro escolher pelo menos uma fruta entre aquelas que estão em sua fruteira. Então aí a gente primeiro anota as informações que ele deu. A gente tem então 10 uvas. Então uvas, a quantidade que eu tenho são 10. Depois eu tinha a quantidade de maçãs, que são 2. Laranjas, são 3. Bananas, 4. E abacaxi só tem 1. Aí ele perguntava então a quantidade de maneiras distintas que eu tinha de escolher essas frutas aí, e perguntava se isso era 1.330 maneiras que eu tinha. Então quando ele perguntar a quantidade de maneiras que eu tenho para formar alguma coisa, formar grupo, formar nesse caso aí as frutas que ele tem, formar qualquer coisa, quantidade de maneiras distintas que eu tenho, é análise combinatória, ou seja, análise, interpretação do texto, combinatória, fazer a conta. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a análise. O que ele quer nesse exercício? Ele quer que tenha pelo menos uma fruta. Então anota aí o que ele quer. Pelo menos uma fruta. Quando ele diz pelo menos uma fruta, o que eu posso ter? Eu posso ter só uva. Já atende o que eu quero, é pelo menos uma. Então já tenho uma uva, tranquilo. Outra opção que eu tenho, só maçã. Outra opção que eu tenho, só laranja. Outra opção que eu tenho, só banana. Outra opção, só abacaxi. Ainda tem mais opções. Quando eu digo pelo menos uma fruta, é no mínimo uma fruta. De uma para cima, o que eu posso ter? Posso ter uva e maçã. Então eu posso ter uva e maçã. Depois, o que eu posso ter? Uva, laranja, uva e banana, uva e abacaxi. Então eu posso ter até uva e abacaxi. Olha o tanto de opções de coisas que a gente tem aqui. Depois, o que eu posso ter? Maçã, laranja, maçã, banana, maçã e abacaxi. Depois, laranja, banana, laranja, abacaxi. Depois, banana e abacaxi. Depois, de 3 em 3. Depois desses 3, depois desses 3, depois de 4 em 4 frutas. Aí tá vendo que está dando um bocado de opção de conta para a gente fazer. Esse modo que eu estou fazendo aqui, escrevendo, que eu estou vendo que não é viável de fazer, chama-se modo construtivo, que é o que a gente está mais acostumado a fazer. Até por questão psicológica mesmo. Porque construtivo é o que a gente faz na nossa vida. A gente vai construindo as coisas pouco a pouco, vai agregando. Então, para a gente, na hora de pensar nesses exercícios, é mais simples pensar no construtivo. Só que quando a gente monta, a gente vê que é inviável fazer esse tanto de conta. Então, nesse tipo de exercício, a gente não vai usar esse modo construtivo, porque é conta demais. Então, toda vez que ele falar no exercício de análise combinatória, que ele quer pelo menos uma coisa, ou pelo menos 2, pelo menos 3, pelo menos uma letra repetida, pelo menos 2 algarismos repetidos, qualquer coisa nesse estilo, a gente vai fazer pelo modo destrutivo. E o que significa fazer pelo modo destrutivo? Primeiro, a gente vai calcular o total de coisas que podem acontecer, tudo que a gente tem, que é possível que aconteça, e vai retirar o que a gente não quer que aconteça. O que eu pedi no exercício? Que tenha pelo menos uma fruta. Tem que ter pelo menos uma. O que eu não quero que aconteça? Que não tenha nenhuma fruta. É a única coisa que eu não quero que aconteça. Então, olha como é que vai simplificar nosso cálculo. Pelo modo construtivo, eu ia ter que fazer um bocado de conta. Agora nesse, eu ia calcular só o total e tirar o que eu não quero que aconteça.
E escrevendo aqui o que eu tenho. São 5 frutas disponíveis. Então vamos pensar aqui. Tem uva, maçã, laranja, banana e abacaxi. Cada uma tem um espaço aqui representando a quantidade de opções de coisas que eu tenho. A dúvida desse exercício aqui, que todo mundo tem, é pensar o seguinte, que não importa a ordem das frutas que eu tenho. Eu posso ter uva aparecendo primeiro, maçã em segundo, laranja, banana e abacaxi. Ou então, mudando essa ordem aqui. Se eu mudar essa ordem, eu vou ter maçã, uva, laranja, banana e abacaxi, por exemplo. Mudei 2 frutas, mudei a ordem. Continuo com as mesmas frutas. Não mudou nada na minha organização aqui. Mas por que eu não vou considerar isso? Porque para eu mudar essas frutas de lugar e considerar todas as opções que podem acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 5 frutas para 5 posições, 5 espaços. Então eu vou mudar elas nesses 5 espaços, reorganizar. Eu só vou trocá-las de lugar. Quando eu faço uma troca, eu faço uma permutação. Permutação é troca. São 5 elementos, então permutação de 5 elementos, que dá 5 fatorial, que é 120. Na hora que eu faço essa permutação, eu estou considerando que elas podem mudar de lugar entre si, já que a ordem delas não faria diferença. Aí é justamente isso. Se a ordem não faz diferença, por que eu vou contar essa opção uva, maçã, laranja, banana e abacaxi, e depois eu vou trocar elas de lugar, colocar abacaxi, laranja, maçã, uva e banana, por exemplo. Eu troquei as frutas de lugar. Mudou alguma coisa na minha fruteira? Não, eu vou continuar com as mesmas frutas. Não mudou nada. Então quando eu troco elas de lugar, se eu for contabilizar essa troca, dá 120 maneiras. Só que eu vejo que se eu trocar de lugar, não vai mudar nada para mim. Eu vou continuar com as mesmas frutas. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que dividir o resultado dessa troca pelo quê? Para descontabilizar essas repetições que eu estou contando aqui. Então, para descontabilizar isso, eu teria que dividir também por 5 fatorial. Então, olha o que eu estou fazendo. Primeiro, eu multiplico por 5 fatorial, que é para contar as repetições, e depois eu vou ter que descontabilizar essas repetições, porque dá na mesma coisa. Então, eu multipliquei por 5 fatorial e dividi por 5 fatorial. Por isso que a gente não vai contar essa repetição aqui. Por isso que a gente não faz esse fatorial, porque vai acabar na mesma. Eu vou contabilizar as trocas dela, depois eu vejo que dá na mesma, que eu continuo com as mesmas quantidades de fruta. Então, para não contar repetidas vezes, eu teria que dividir pelos mesmos 5 fatorial. Por isso que eu não calculo essa permutação aqui, que eu vou multiplicar primeiro, depois dividir pela mesma coisa. Então, se eu fizer só uma forma, já atende o que eu quero. Então, bora lá. Se não entendeu isso aí que eu expliquei, pode deixar aí nos comentários perguntando que eu explico de novo. Então, eu tenho uva, maçã, laranja, banana e abacaxi. Eu tenho que então calcular o total de coisas que podem acontecer e retirar a única coisa que eu não quero que aconteça. Eu vou escrever menor aqui só para caber certinho onde eu quero. Vou colocar o total aqui mais para o lado. Então, o total de coisas que podem acontecer. De novo, eu tenho uva, maçã, laranja, banana, abacaxi. Menos o que eu não quero que aconteça. Eu continuo com uva, laranja, aliás, maçã, né? Maçã, laranja, banana e abacaxi. Tem 5 espaços aqui. Na hora que eu for contabilizar nenhuma fruta, eu estou contando com a opção de ter 0 uvas, 0 maçãs, 0 laranjas, 0 bananas e 0 abacaxi. Aqui que vem o pulo do gato dessa questão. Quando eu organizei as informações, eu disse que eu tinha 10 uvas. Tinha 10 opções de uvas para eu escolher. 2 de maçã, 3 de laranja, 4 de abacaxi, 4 de banana e 1 de abacaxi. Se eu estou calculando o total de coisas que podem acontecer, eu tenho que calcular dentre todas as frutas, todas as uvas que eu posso pegar, por exemplo, pegar as 10, e eu tenho que contabilizar também eu não pegar nenhuma uva. Então aqui, o número de opções que eu vou ter, na verdade, não vai ser 10.
vai ser 11, porque eu tenho que contabilizar também, não pegar nenhuma uva. Ou seja, eu tenho a opção aqui de 0 uvas, não pegar nenhuma, até pegar qualquer uma das 10. Então, na verdade, eu não tenho 10 opções. Eu tenho 11 opções contando para não pegar nenhuma. Na maçã, a mesma coisa. Tenho de 0 a 2. 3 opções. Na laranja, de 0 a 3. Não pegar nenhuma ou poder pegar até 3. Então, tenho 4 opções. Na banana, de 0 a 4. 5 opções. No abacaxi, de 0 a 1. Então, na verdade, eu tenho 2 opções. Então, na hora de eu escrever aqui as opções que eu vou ter, como eu estou considerando tudo que pode acontecer, então eu tenho que incluir também não pegar nenhuma fruta. Por isso que aumentou o número de opções aqui. Então, agora, no total de coisas que podem acontecer, eu pegar uvas, eu tenho de 0 a 10 opções, ou seja, 11 opções. Então, eu tenho 11 opções para escolher uvas. Maçãs, tenho 3, de 0 a 2. Laranja, eu tenho de 0 a 3, então tenho 4 opções. Banana, eu tenho 5 opções. Abacaxi, eu tenho 2 opções. E aqui, entre essas frutas, eu tenho o conectivo E. Ó, minha fruteira ela vai ser uvas, E, maçã, E, laranja, E, banana, E, abacaxi. Então, entre eles, eu tenho uma multiplicação. O E, na análise combinatória, é multiplicação. E agora, vindo para a parte que eu não quero que aconteça, que é nenhuma fruta. Então, aqui eu tenho quantas opções para nenhuma uva? Eu só quero, então, a opção quando eu tiro 0 uvas. Aqui, 0 maçãs. Aqui, 0 laranjas. 0 bananas e 0 abacaxis. Aqui eu só vou ter uma opção. Eu só tenho uma opção de não pegar nenhuma. Só esse 0 aqui. Nas maçãs, eu só tenho 0 opções. Então, só uma. Laranja, mesma coisa. Banana, mesma coisa. Abacaxi, a mesma coisa. E entre eles também eu tenho o conectivo E. É uva, E maçã, E laranja, E banana e abacaxi. Então, fazendo esse cálculo aqui, 11 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 2. Para facilitar um pouco a vida, o que a gente pode fazer? Pegar 4 vezes 5, que dá 20, vezes 2, dá 40. Então, esse pedaço aqui deu 40. Na hora a gente não vai ter calculadora, né? Multiplicando aqui, 11 vezes 3 dá 33. Primeiro, o que você faz? Esquece esse 0 por enquanto. O que é multiplicar por 4? Você dobra o número uma vez. Então, 33 vezes 4 vai ser 33 vezes 2, e dá 66. Depois, você vai multiplicar por 2 de novo. Dá quanto isso aqui? 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 2, 12. 132. Tinha um 0 aqui que eu não considerei, certo? Agora eu coloco ele aqui no final. Então, eu tenho 1.320 opções de escolha no total de coisas que podem acontecer. Então, o resultado disso aqui tudo é 1.320. E menos o resultado que eu não quero que aconteça, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então, o resultado disso aqui tudo deu 1. Então, 1.320 menos 1 dá 1.319. E ele falava que seriam 1.330 maneiras. Então, a gente viu que dava errado. Então, essa questão aí está errada. Só para dar uma simplificada aqui, uma facilitada de entender essa parte do total menos o que eu não quero que aconteça, o modo destrutivo. Eu vou apagar aqui só para fazer uma amostra do que pode acontecer mais ou menos. Então aqui, explicando o modo construtivo, eu vou fazer com números para dar uma simplificada no que eu quero. Se eu tiver, por exemplo, que montar uma senha de 3 algarismos, ou seja, eu tenho de 0 a 9 opções de números. E no exercício, vai que ele pede, sei lá, pelo menos um algarismo repetido. Se foi isso que ele pediu, só fazendo uma amostra aqui do que a gente tem. A senha é de 3 algarismos. O que eu posso ter? Os 3 diferentes. Posso ter 1, 2, 3. O que eu posso ter? Posso ter um repetido.
Então, 2, 1 e 1, 2 aqui. O que mais eu posso ter? Eu posso ter os 3 repetidos. Então, deixa eu fazer mais exemplos aqui para ficar mais fácil. Então, nessa parte dessa amostragem aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 5, 4, 6. Colocar 2 exemplos de cada. Um repetido. 1, 1, 2, 2, 2, 3. O que pode acontecer também? Os 3 serem repetidos. 4, 4, 4, 5, 5, 5. Então isso aqui é tudo que pode acontecer. Então é o total de coisas que podem acontecer. Eu posso ter esse grupo aqui, todos diferentes. Esse grupo, um repetido. E esse grupo, todos repetidos. Beleza? E agora o que ele pediu? Pelo menos um algarismo repetido. Pelo menos um repetido, o que eu tenho? Esse caso aqui e esse caso aqui. Tenho um repetido e tenho todos repetidos. Beleza? Então na hora de eu fazer pelos métodos, apareceu esse pelo menos um, o que eu faço? Modo destrutivo. O que significa o modo destrutivo? Eu calcular o total, ou seja, tudo que pode acontecer, toda essa amostra que eu tenho aqui, menos o que eu não quero que aconteça. Se eu pedir um repetido, significa que eu tenho 2 em repetição ou 3 que estão se repetindo. Então eu tenho esses 2 casos que podem acontecer. Na hora de eu fazer pelo destrutivo, eu pego o total, que é isso aqui tudo, menos o que eu não quero que aconteça, que é essa primeira parte. Então eu calculo isso e isso aqui. Do total eu vou tirar essa parte e já vai resultar no que eu estou querendo que aconteça. Então quando eu falo pelo menos um, faz pelo destrutivo, que você elimina o que você não quer e tudo que sobrar já está dentro do que você está esperando. Então vamos aí fazer o próximo exercício no próximo vídeo. Só clicar em alguma parte do vídeo aí que eu vou colocar o link, que a gente vai para lá. Então até mais.